O filósofo grego Platão e o seu imperador Sócrates contam a história de um grupo de pessoas que viveu toda a vida acorrentado, de frente de uma parede nua numa caverna. Tudo o que podiam ver eram sombras projetadas na parede. As sombras eram tudo o que estes viam da realidade. Mesmo depois de terem sido informados sobre o seu mundo exterior, eles continuaram a acreditar que as sombras era tudo o que havia. O clarividente e filósofo Rudolf Steiner disse sobre esta parábola: como o pensamento vive no homem é apenas uma imagem sombra, um esquema do seu verdadeiro ser. Tal como a sombra de um objeto numa parede se relaciona com o objeto real que lança essa sombra, também o pensamento que aparece através da cabeça humana está relacionado com o ser na terra dos espíritos que corresponde a esse pensamento. Agora, quando o sentido espiritual do homem é despertado, ele percebe realmente este ser do pensamento como o olho sensorial percebe uma mesa ou uma cadeira. Caminha num ambiente de seres do pensamento. O olho sensorial percebe o leão e o pensamento dirigido ao material reconhece o seu pensamento do leão como um esquema, como uma imagem sombria. O olho espiritual vê o pensamento do leão na terra do espírito, tão real como o olho sensorial vê o leão físico. Mais uma vez, pode ser feita aqui a referência à semelhança já utilizada no que diz respeito à terra da alma. Tal como para o cego que teve uma operação, o seu ambiente aparece subitamente com novas qualidades de cores e luzes. Assim, para aquele que aprende a usar o seu olho espiritual, o ambiente aparece cheio de um novo mundo, com o mundo dos pensamentos vivos ou seres espirituais. Neste mundo devem ser vistos os arquetipos espirituais de todas as coisas e seres que estão presentes no mundo físico e no mundo espiritual. Pense num quadro na mente de um pintor antes de ser pintado. Depois tem uma semelhança para o que a expressão arquetipo descreve. Não é importante aqui o que o pintor possa não ter esse arquetipo na sua mente antes de pintar, mas que ele só gradualmente se torne completo durante o trabalho prático. No verdadeiro mundo do espírito, tais arquetipos existem para todas as coisas, e as coisas físicas e os seres são imagens posteriores destes arquetipos. Se aquele que confia apenas nos seus sentidos exteriores nega este mundo arquetípico e afirma que os arquetipos são apenas abstrações e que o intelecto comparativo ganha com as coisas materiais, isto é incompreensível, pois tal não se pode perceber neste mundo superior. Ele conhece o mundo do pensamento apenas na sua sombra abstrata. Ele não sabe que o observador espiritual está tão familiarizado com os seres espirituais como ele próprio está com o seu cão ou gato, e que o mundo dos arquetipos tem uma realidade muito mais intensa do que o mundo material físico. No entanto, a primeira visão desta terra do espírito é ainda mais desconcertante do que a do mundo da alma, pois as imagens primordiais na sua verdadeira forma são muito diferentes das suas pós-imagens materiais. Mas eles são igualmente diferentes das suas sombras, os pensamentos abstratos. No mundo espiritual, tudo está em perpétuo movimento, em incessante criação. Não há descanso, não há permanência num só lugar, como há no mundo físico. Pois os arquetipos são seres criativos. Eles são os mestres de obra de tudo o que existe no mundo físico e espiritual. As suas formas estão sempre a mudar rapidamente, e em cada arquetipo reside a possibilidade de assumir inúmeras formas especiais.
Deixaram as formas especiais brotar de si próprias, por assim dizer, e não antes de uma delas ser produzida. O arquetipo prepara-se para deixar sair outra forma de si próprio. Os arquetipos são mais ou menos intimamente relacionados entre si. Eles não atuam isoladamente. Um precisa da ajuda do outro para a sua criação. Inúmeros arquetipos trabalham frequentemente em conjunto para que esta ou aquela entidade possa vir a existir no mundo espiritual ou físico.